Olá, sejam todos bem-vindos à conferência para facilitadores do Launching Leaders 2025. Meu nome é Michael Leonard e eu sou o antigo diretor executivo do Launching Leaders e atualmente sirvo como consultor. E eu serei seu anfitrião hoje. É tão agradável ver todos vocês aqui dizendo olá, então muito obrigado por estarem aqui. Nós gostaríamos de fazer bem-vindos os membros do board do Launching Leaders, os patrocinadores que estão conosco nessa noite, especialmente todos os facilitadores. Essa conferência é para dar um agradecimento especial aos facilitadores. Esperamos que vocês saibam o quanto nós apreciamos a presença e o trabalho de vocês. Por favor, permaneça com seu microfone mutado e use o chat caso você tenha qualquer pergunta, porque a conferência está sendo gravada agora. A conferência está sendo fornecida em francês, espanhol, mandarim e português. Por favor, clique no link correspondente ao idioma no qual você gostaria de ouvir a conferência. Então, para começar, eu gostaria de dar uma pequena atualização para você a respeito do Launching Leaders. Vamos então ao nosso primeiro slide. No último ano, o Launching Leaders estabeleceu uma parceria com a Agilex Labs numa transição com a Dawn Systems. 85% dos nossos alunos disseram que adoraram e aprovaram a nova plataforma de ensino e disseram também que recomendariam o Launching Leaders nessa nova plataforma para outros alunos. Então, nós somos felizes em dizer que nós estamos enxergando o crescimento em todas as áreas. O nosso número de alunos tem aumentado em todo o mundo e nós temos visto uma participação cada vez maior de pessoas em novas línguas. E nós continuamos a fazer o nosso melhor para continuar conectado com nossos estudantes do Launching Leaders. Só no último ano nós tivemos 17 novos países com alunos do Launching Leaders e atualmente já tivemos alunos no total de 103 países no mundo. Nos sentimos abençoados em ver o Launching Leaders se espalhando continuamente por todo o mundo. Gostaríamos de agradecer nossos incríveis parceiros que nos ajudam nesse trabalho de espalhar o Launching Leaders para fazer crescer a nova geração, fortalecer a nova geração em todo o mundo. Nossos parceiros farão participações em conferências nas próximas edições delas, então vocês terão a oportunidade de conhecer nossos novos parceiros nas próximas conferências. Nós gostaríamos de agradecer os nossos parceiros que junto conosco trabalham para fortalecer a nova geração. E gostaríamos de agradecer a você por sua participação e por nos ajudar nesse trabalho. E agora nós teremos a oportunidade de passar para os nossos palestrantes-chave da noite. Steven Enginger Hitz. Nós teremos um tempo de perguntas e respostas mais tarde, inclusive com o tempo para perguntas e respostas ao vivo. E logo depois das nossas sessões de perguntas e respostas, nossos coordenadores de cada idioma farão uma sessão breakout de 15 minutos. Logo depois das sessões de breakout, nós teremos uma cerimônia de certificados para todos os facilitadores que estiverem registrados nesta conferência. E todos os facilitadores receberão seu certificado por e-mail depois dessa conferência, mesmo aqueles que não foram capazes de comparecer a essa conferência. Essa é a nossa agenda por hoje. Para aqueles que gostariam de fazer networking na conferência de hoje, nós deixaremos a sessão aberta logo depois que terminar a conferência. Por favor, e apenas como lembrete, faça suas perguntas ou comentários apenas através do chat. Nós vamos mantê-los mutados pela maior parte do tempo. Agora, eu vou passar o tempo para nossos fundadores do Launching Leaders, Steven e Ginger Hitz. Steven e Ginger Hitz se apresentarão mais tarde. Eles são conhecidos por mim, eu os conheço há muitos anos. E eu posso dizer que a sua dedicação em ajudar a nova geração a crescer os acompanha por toda a sua vida, com fé e com liderança pessoal. Eles são excelentes exemplos de devolver, de contribuir com seu tempo, com seus recursos, inclusive seus recursos materiais. Nós todos somos muito abençoados de tê-los falando a nós hoje. Então, Steve e Ginger, eu passo o tempo para vocês. Se vocês puderem se apresentar, seria excelente. Muito obrigado. Bom dia para todos vocês. Vocês de todo o mundo.
É uma circunstância muito humilde e feliz para nós, Ginger e eu, para estarmos aqui junto com vocês. Nós temos estado ativos desde 2008 e nós apreciamos cada minuto que nós temos tido servindo com essa família. E nós nos sentimos humildes de estar aqui com vocês e acreditamos que a mensagem que nós preparamos para hoje é inspirada por Deus e que será um benefício dele para nós. E eu também gostaria de reconhecer e fazer bem-vindo outros fundadores do Launching Leaders, como o Michael e a Roseline. E também nossos parceiros que estão conosco aqui hoje, e gostaríamos de dizer que estamos felizes por vocês estarem aqui conosco. Então, para nós começarmos, gostaria de dizer que tem uma mensagem que, primeiro de tudo, que eu gostaria de apresentar um vídeo que eu preparei. E Ginger e eu estávamos em hotel algumas semanas atrás, e eu estava pensando sobre essa conferência já por algum tempo, e pensando o que nós poderíamos compartilhar que poderia ser benéfico para todos que ouvissem. E nós fomos numa loja de presentes, e eu não sei quantos de vocês conhecem, mas nós estávamos no hotel Little America, em Salt Lake. E na loja de presentes nós encontramos um livro. E eu adoro livros. E eu abri o livro, era um livro de crianças, e eu fiquei fascinado com o livro, li ele inteiro rapidamente. Era um livro curto e então eu senti que essa era a mensagem que eu deveria compartilhar nessa conferência. Eu não escrevi esse livro, mas ele fala muito do que eu quero compartilhar hoje. O que você faria com uma ideia? Escrito por Kobe Yamada e ilustrado por May Besson. Um dia eu tive uma ideia. De onde ela veio? Por que ela está aqui? Eu pensei, o que você faz com uma ideia? No início, eu não pensei muito sobre isso. Parecia uma coisa um pouco estranha e frágil. Eu não sabia o que fazer com isso. Eu só me afastei. Eu agi como se ela não pertencesse a mim. Mas ela me seguiu. Eu me preocupei com o que os outros pensariam. O que as pessoas vão dizer sobre minha ideia? Eu guardei ela para mim mesmo. Eu escondi e não falei sobre ela com ninguém. Eu tentei agir como se tudo estivesse da mesma maneira antes que a minha ideia aparecesse. Mas tem uma coisa mágica sobre minha ideia. Eu tenho que admitir, eu me senti melhor e mais feliz quando ela estava por perto. Ela queria comida, ela queria brincar, na verdade, ela queria bastante atenção. Ela cresceu e nós nos tornamos amigos. Eu tive medo do que as outras pessoas iriam dizer sobre a minha ideia. Eu pensei que talvez algumas pessoas pudessem achá-la muito simples, e alguns o fizeram. E muitos o fizeram. Eles disseram que ela não era boa. Eles disseram que ela era muito esquisita. Eles disseram que ela era uma perda de tempo e que nunca iria se tornar nada. E no começo eu acreditei neles. Na verdade, eu desisti da minha ideia. Eu quase dei ouvidos a eles. Mas então eu percebi o que eles realmente sabem sobre ela. Essa é minha ideia, eu pensei. Ninguém sabe, ninguém a conhece como eu a conheço. E tudo bem se ela é diferente, estranha e talvez até um pouco maluca. Eu decidi protegê-la, cuidar dela. Eu a alimentei bem, eu trabalhei com ela, eu brinquei com ela. Mas a maior parte de nós, eu dei a atenção. Mas acima de tudo, eu dei minha atenção. A minha ideia cresceu e cresceu, e também cresceu o meu amor por ela. Eu construí então para ela uma casa com um telhado aberto, onde ela poderia olhar para as estrelas, um lugar onde ela poderia estar segura para sonhar. Eu gosto de estar com a minha ideia. Ela me faz me sentir vivo, como nenhuma outra coisa me faz. Ela me encoraja a pensar grande, e então eu penso grande. Ela compartilha seus segredos comigo. Ela me mostra como andar sobre minhas mãos. Porque, diz ela, é bom ter a habilidade para ver as coisas de um modo diferente. Eu não consigo imaginar minha vida sem ela. E então, um dia, uma coisa aconteceu. A minha ideia se transformou bem na frente dos meus olhos. Ela esticou as asas, começou a voar e ganhou os céus. E eu não sei como descrever, mas ela saiu de estar aqui para estar em todo lugar. Não era só parte de mim agora, mas era parte de tudo. E então eu percebi. O que você faz com uma ideia?
Você muda o mundo. Então, você já teve uma ideia que te fez sentir medo, ansioso? Muitas pessoas ou estudantes se sentem dessa maneira. Como um facilitador, você não tem que ter todas as respostas. Você apenas guia gentilmente. Um exemplo é de que Steve muitas vezes apenas conecta pessoas. Ele apenas conecta pessoas para que elas possam adquirir as características e as habilidades que elas precisam. Essa é uma força, um ponto forte que talvez você possa ter. Honre o espaço sagrado de seu círculo, no seu grupo, incluindo você como facilitador. Eu gosto da história do menino, na história que eu acabei de ler para vocês, tentando descobrir como navegar pela vida e como viver com a sua ideia. E você, como líder, como facilitador, cria a atmosfera para que as pessoas possam explorar sem serem julgadas. E eles podem alimentar suas ideias, dê a eles alguma luz. Talvez você possa começar como o grande mestre jardineiro. Você primeiro precisa aprender a preparar o solo e ajudar a cuidar da semente. Ou a semente, o mesmo é verdade para você como facilitador. Você precisa permitir que você mesmo cresça e se desenvolva. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa confiar em você mesmo e nos seus instintos. E, acima de tudo, confie no processo. Relaxe e aproveite a jornada. Todos no círculo precisam ser nomeados, conhecidos e amados. Pense a respeito desse processo. Quando nós interagimos com pessoas, não é maravilhoso quando eles se lembram de nosso nome? Ou quando eles se lembram das coisas que eles aprenderam sobre nós? E nesse processo, você pode aprender a amar uns aos outros. A pior coisa que pode acontecer é quando o participante ele não percebe que ele é amado, ou que as ideias não merecem ser exploradas. E todos merecem a oportunidade de poder expressar suas ideias sem serem julgados. E lembre-se dessa frase, por favor. Todos precisam ser lembrados, nomeados e amados. Pratique a habilidade de ouvir sem uma programação. Um grande facilitador pode reprimir os medos e a dúvida, assim como o menininho do livro que nós lemos, apenas por ouvir sem julgamentos e mostrar respeito e dignidade para cada participante. Seja curioso, como um facilitador, sua curiosidade. Pergunte, faça perguntas. Essas são habilidades importantes para ser cultivadas. Existe uma razão para existir um livro guia. O guia dos facilitadores tem muitas sugestões e maneiras de perguntas. Ele guia e permite o crescimento de cada pessoa e seu engrandecimento. E, acima de tudo, não dê uma palestra. Não existe nada pior. Você tornará os estudantes desinteressados se você der uma palestra. Lembre-se, pequenas declarações e muitas perguntas. Então, imagine se você está vindo para participar dessa reunião com o seu grupo. Sabe, em muitas maneiras, de muitas maneiras, um facilitador ele é também um mentor. Você provê um lugar seguro na mesa. Você cria o ambiente onde as ideias podem crescer e respirar. Você permite que as ideias tenham espaço para amadurecer, tanto com suporte e de uma maneira que forneça suporte. E algumas ideias são incríveis e algumas são práticas. Cada participante, cada participante deve alcançar sucesso ou falhar. Todo mundo escolhe. Todo mundo escolhe aprender, celebrar. Se a sua intenção é sempre vir de um ambiente cheio de amor, as relações que você desenvolve, elas podem florescer e desabrochar. Você constrói confiança através do amor e através do seu apoio. E isso trará um efeito cascata, que crescerá e expandirá além do que cada grupo. E você estará construindo a fundação que trará a oportunidade para alcançar e mudar o mundo. Sim, lembre-se do que estava na última linha do livro. O que você faz com uma ideia ou
o que você faz como um facilitador? Você muda o mundo. Sim, porque esse é o propósito do Launching Leaders, é para mudar, para crescer, para viver o seu futuro. E estes são os elementos chaves. Agora, isto é simples, mas nós decidimos de fazer isso um presente, uma mensagem simples, e confiamos que o Santo Espírito te dirá de centenas de maneiras diferentes o que você também pode aprender sobre essa história e estes princípios, das coisas que nós aprendemos dessa história que nós estamos expressando hoje. Então, muito obrigado. Nós expressamos nosso amor a vocês. E eu acho que agora nós estamos prontos para responder algumas das suas perguntas. Obrigado, Steven Ginger. Foi excelente. Muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Eu realmente adorei. Conhecido, nomeado e amado. Se nós pudermos fazer isso como facilitadores e fazermos uma conexão pessoal, as ideias virão. E as oportunidades para interagir e para ser mentor e para ajudar um ao outro serão significativas. Então, realmente, muito obrigado. Nós vamos agora ter nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado para todos aqueles que mandaram perguntas com antecedência. Se você quiser agora encaminhar suas perguntas através do chat, você pode. Nós iremos selecionar talvez umas poucas perguntas no final, mas agora nós vamos apresentar as perguntas que foram encaminhadas com antecedência. Steven Ginger compartilharam suas informações de contato no final da apresentação, e caso vocês desejem encaminhar suas perguntas diretamente para eles através de e-mail, eles certamente terão prazer em responder. Houveram muitas perguntas que foi questionado sobre se tornar um facilitador. Qualquer um que desejar se tornar um facilitador pode ser um. Seria melhor se você já tivesse feito o Launching Leaders. Entretanto, contacte nossa administradora, a Roselyn, e ela te ajudará com tudo que você precisa para se tornar um facilitador. Steve Ginger, aqui está a nossa primeira pergunta. Como eu posso ter um impacto maior e ser mais efetivo como um mentor para a juventude? Muito obrigado por essa pergunta, Mike. Ao longo da minha vida, por muitos anos, eu tenho gastado muito tempo estudando as diferenças entre as gerações, começando com os Millennials e também a geração Z, X e agora a geração A. Como eles pensam, como eles gostam de ser ensinados. E a partir de todo esse estudo e entendimento que foram misturados comigo, eu acredito que a coisa mais importante que você pode ter é ser autêntico. Ser autêntico sem uma programação, sem uma agenda. É assim que você pode tocar seus corações. Muito obrigado, maravilhoso. Próxima pergunta. O que te influenciou, impactou a se tornar um mentor e como ser um mentor tem modelado seu crescimento pessoal e profissional? Eu acho que uma grande parte disso é a gratidão que tem crescido dentro de nós ao longo dos anos a respeito das coisas que nós temos aprendido e das coisas que as pessoas têm nos ensinado. Nós adotamos muitos grandes mentores em nossa vida. Eu posso nomear alguns 5 que são realmente significativos, que mudaram completamente a trajetória de nossa vida. E então, se tornar um mentor foi um crescimento natural, que cresceu, que surgiu da gratidão. E então, o desejo de devolver, de retribuir. Obrigado, muito obrigado. Próxima pergunta. Você compartilha uma experiência significativa de seu trabalho como um facilitador? Quando nós estávamos em Manchester, England, nós estávamos em um grupo que haviam cerca de 6 fés diferentes que estavam indo, participando do Launching Leaders juntos. E algumas dessas fés, dessas religiões, tinham sido, historicamente, inimigas umas das outras. Mas, depois de aplicar os princípios do curso e trabalhar juntos, foi muito bonito para ver como muito eles puderam perceber o quanto eles tinham em comum, apesar das diferenças. Foi muito bonito para testemunhar e participar e ser uma parte
e para ver como eles podiam elevar e construir um ao outro. Foi incrível. Eu me lembro de uma experiência muito bem. Foi realmente muito inspirador para ver todos daquele grupo se juntarem e se unirem para encontrar os próximos passos das suas vidas dentro de suas próprias tradições de fé. Então, muito obrigado, foi incrível. Bom, próxima pergunta. Como você mede a efetividade de seus esforços como mentor? E quais métricas ou resultados você usa para avaliar o seu sucesso? Essa é uma grande pergunta. Quando nós estávamos desenvolvendo o programa do Launching Leaders, nós gastamos bastante tempo com o Elder Robert Gay. E ele nos ensinou que a melhor métrica de sucesso não era medida em termos financeiros. Ela era medida pela maneira como vivemos o propósito que Deus desejou para nós. Então, quando se trata de métricas e você está tendo sucesso como mentor, o amor é realmente a melhor e a única métrica com a qual você deve ser medido. Muito bom, obrigado. Próxima pergunta. Quais são as características, as competências fundamentais esperadas de um bom mentor? Bem, nós falamos a respeito de algumas delas no livro antes. Existem sim habilidades para serem aprendidas e praticadas para se tornarem um bom mentor. E o guia do facilitador diz muitas coisas. Mas, Mike, a coisa que mais se destacou para mim é a coisa que mais se destacou para nós e que todos precisam ser conhecidos, nomeados e amados. Com certeza, isso ajuda se o mentor tem as características, as habilidades e atributos que o mentorado está procurando, mas pode ser que você seja apenas uma caixa de ressonância, um lugar para eles para ouvir, ou você pode ser alguém que conecta. Um grande mentor se importa mais com a alma da pessoa e não sobre questões ou conexões financeiras no processo. Ok, próxima pergunta. O mentor deve aguardar ser convidado para ser um mentor? Ou ele pode ser mentor de alguém sem ter sido convidado? Se a resposta anterior é sim, como ele deve proceder? Essa é uma grande pergunta. Não estou certo se eu teria tido muitos mentores se eu tivesse esperando alguém chegar para mim e dizer: Hey Steve, eu posso ser o seu mentor? Eu acho que esse tipo de coisa não funciona. Eu escrevi um capítulo inteiro sobre isso no livro do Launching Leaders e coloquei isso na área dentro do curso. E também que ser ousado e adotar mentores. Se isso significa, em nossa opinião, essa conexão, nós acreditamos que Deus conecta os pontos e então, quando você vê alguém que acredita que pode ser um grande mentor na sua vida, aborde essa pessoa e provavelmente ele vai ficar animado em se tornar um mentor à medida que vocês desenvolverem essa amizade. Eu me lembro que ao longo dos anos eu fui bastante ousado em chegar para pessoas que eram muito famosas e perguntar se elas poderiam ter uma conversa comigo, ou mesmo se elas desejariam ser meus mentores. E elas aceitavam. Todas elas disseram sim. E eu fazia isso, me aproximava delas com humildade, buscando seu conselho. Próxima pergunta: existe alguma faixa de idade no qual ser mentor é mais efetivo ou ideal? Bom, eu vou contar um segredo para vocês. Provavelmente vocês acham que eu tenho 30 anos mais do que eu realmente tenho. Eu tenho 68 e eu ainda estou encontrando e adotando mentores. E nós ainda mentoramos. Não existe nenhum limite de idade para isso. Eu acredito que se nós formos aprendizes por toda a vida, eu acredito que ter um mentor e ser um mentor fará parte de toda a nossa vida, até o dia em que nós morrermos. E então nós vamos começar a ser mentorados por outros. Outra pergunta: qual é a responsabilidade do mentor no resultado do mentorado? Bom, como mentor, o nosso maior resultado é desenvolver
um relacionamento amoroso e autêntico que vai além de qualquer métrica. Como um mentor, o melhor resultado sempre deve ser que o mentorado deve receber, deve dar a ele esperança e luz e propósito no que ele está tentando alcançar. Pense no menininho na história, em como o relacionamento com a ideia cresceu e como ela preencheu o mundo e fez a diferença. Muito obrigado, muito obrigado. Nosso tempo para as perguntas que foram enviadas com antecedência terminaram, mas nós temos tempo agora para uma ou duas perguntas que podem ser respondidas ao vivo. A primeira vem de Christian. É, Quais sugestões você tem para lidar com a frustração no processo de perseverar e alcançar nossas metas? Uma das coisas que é ensinada no curso do Launching Leaders chama ciclo de inspiração divina ou o ciclo de guia divino. E existe um espaço quando nós, ou entre o que nós nos sentimos inspirados a fazer, e algumas vezes nada acontece por um longo tempo até que nós vejamos os resultados. E esse espaço entre o momento em que nós recebemos a ideia para começar e quando na verdade alguma coisa começa de fato a acontecer, nós chamamos isso de espaço de fé. E eu acho que esse espaço é alguma coisa assim realmente parte de nossas vidas. E se nós pudermos aprender a ter paz nesse espaço, tudo o mais vai funcionar. E eu gostaria de acrescentar que mesmo as melhores ideias, as mais incríveis e maravilhosas, precisam ser desenvolvidas até se tornarem frutíferas. A diferença é que cada vez que você vai através desse processo, existem coisas que você pode aprender. Então, essa é uma coisa que você deve se perguntar a você mesmo quando você se sentir frustrado. O que que eu posso aprender disso? Então, o que você puder aprender, você vai levar para sua próxima ideia. É realmente um processo de crescimento pessoal para trazer alguma coisa para ser frutífera. Excelente. Esses são grandes comentários. Muito obrigado. Muito obrigado por esses comentários sobre o ciclo de inspiração espiritual. Essa é uma parte muito importante do currículo e do livro do Launching Leaders. Steve Ginger, muito obrigado por responder as perguntas. Obrigado por serem os palestrantes. Ótimos pensamentos e inspiração para todos nós. Nós agora teremos o prazer de ter a nossa cerimônia de certificados que se registraram para os nossos facilitadores que se registraram nessa conferência. Nossos coordenadores para cada língua lerão os nomes à medida que os nomes das pessoas que vão receber os certificados aparecerão na tela. Se você tiver facilitado um grupo do Launching Leaders e seu certificado não for mostrado, por favor, envie um e-mail para Rosalyn. O e-mail dela está no chat rosalyn.walker@llworldwide.org e ela se certificará de que você receberá seu certificado. Você é bem-vindo a tirar seu microfone do mudo no final das cerimônias de certificado para dar o seu reconhecimento e um caloroso aplauso. Então vamos esperar até o final. Nós primeiramente vamos iniciar com certificados em francês. We have Lajidi Usman Babatunde. Congratulations. Félicitations, mon frère. Modeste Padon, félicitations d'avoir participé. Kasi Gagnon Azedi, félicitations I myself. Félicitations. Madje Uche Geoffroy Kataria, félicitations. Mon frère Tonio Numi André, félicitations. Okay. Thank you. Next is our Mandarin Facilitators Awards. 你看完，应该是陈一如、王家鹏。 Next is our Spanish Facilitator Awards.
Forjando líderes, certificado de agradecimiento. Este certificado se entrega con orgullo a Becky Arreguín el 29 de marzo de 2025 en reconocimiento a su dedicación y resiliencia como facilitador de Forjando Líderes. Certificado a Carolina Zapata. Edgardo Borda González. Felicitaciones. Juan Carlos Borja. Felicitaciones. Ledvin Lozano. Lorena Betancur Roa. Mariela Jaraiba. Gracias. Next are Portuguese. Please, Danielle. Ok, vamos lá. Daniel Firmino da Silva. Itaciana dos Santos Rau. Diego Neotel Piedade. Alcenir Souza. Ronaldo Martins Schmidt. Carla Englert. Luiz Baldan. Maria Silvana Nascimento de Lima Dúlios. Obrigado. And finally, English. Okay, everyone, bear with me. I'm very sorry if I mispronounce your name. Amos Ofosu Heni Apia. Anemia Joseph. Osakui Anthony Onyema. Bobson Okoth. Charles Zeus. Chet Armour. Chuck Liu. Kurt D. Allen. Cyprin Chenang. Daddy Campoy David. Davy Asomoy II. Diana Alusi. Alicia Yakubu Bala. Emmanuel Kiwu Antwi Bonku. Emmanuel Ande Ivorgba. Andeono Felicia Samuel. Francis Friday Nang Etim. Gaylord M. Puati. James Ritchie. Jandesa Quisero Mahayaya. Kenneth IG. Maureen Shahawinga. Michael Nawalim Ahmadi. Mustafa Alfias Toure. Omajola Oladumi. Tien Kong. Louis Philip Tan. Redentor A. Acosta. Robert Ridge. Ryan Iwag Esteloso. Scott Hymas. Stanley Duke Eugene. Stephen Hitz. Terry A. Hitz. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado aos nossos facilitadores. Nós não poderíamos alcançar nossa missão de engrandecer e de empoderar a nova geração e espalhar o Launching Leaders sem vocês. Então, muito obrigado. Nós adoramos nosso tempo junto com vocês. Muito obrigado a Steve e Ginger por estarem conosco. Muito obrigado aos nossos coordenadores de língua e a Rosaline por liderar nossas breakout sessions. Um grande obrigado para os nossos intérpretes. Nós realmente apreciamos seu tempo e seus esforços. Muito disso é feito por voluntários. Quase tudo que é feito por voluntários. Nós sabemos onde seus corações estão. Então, muito, muito obrigado. Nós estamos ansiosos para ver cada um de vocês.
em outras conferências mais tarde nesse ano. Nossa conferência na África será em junho. Nossa conferência na América Latina será em agosto. Nossa conferência Ásia-Pacífico será em outubro. Mais detalhes serão enviados por e-mail à medida que nos aproximarmos desses eventos. Então, esse é o final da nossa conferência. Nós estamos muito gratos por estar com vocês. Muito obrigado. Nós amamos vocês com todo o nosso coração. Tchau, tchau.